Mas eu sei que Deus tem mais para falar conosco, né? Através dos louvores foi tremendo. E eu creio que Deus, essa palavra que o Senhor já vem queimando no meu coração há um tempo. E aí eu até falei, se um dia eu tiver que ser chamada, eu gostaria de ministrar essa palavra, porque é tremenda, né? É maravilhosa. E uma pergunta que eu faço para vocês, né? Hoje, a gente cantou no segundo louvor, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A gente clama pela volta do Senhor, né? E é justamente sobre isso, né? Que o Senhor tem queimado no meu coração. Porque o nosso objetivo é o quê? Ansiamos o céu, né? Todos nós buscamos algo do Senhor, né? E até eu falo para as crianças que a Bíblia é o maior mapa para esse tesouro, né? Que tem o início, o meio e o fim. E o fim será o quê? Está na glória com o Pai, né? É isso que nós ansiamos. E uma palavra que eu venho trazer agora é sobre se Jesus voltasse, né, amanhã, né? Se Jesus voltasse amanhã, e o que você renunciaria hoje, né? Que você mudaria hoje na sua vida? Uma palavra de reflexão. Pode se sentar, irmãos. Desculpa. Pode se sentar aí. E fica essa palavra de reflexão aí na sua vida. Se Jesus voltasse amanhã, o que você mudaria em sua vida, né? Ainda dá tempo, irmãos, né? A gente anseia. Maranata, hora vem, Senhor. Mas ele ainda não chegou. Mas ele está às portas, né? E o ano da manifestação do Espírito Santo às nações. É isso que o Senhor quer, o derramar do Espírito sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor, abrem aí, lá em Mateus 25. As parábolas das 10 virgens, né? E o Senhor vem, através dessa palavra, ele vem nos confrontar aqui, né? A nos prepararmos, né? E vamos ler agora. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, ou lamparinas, né? E saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas as outras 5 eram inconsequentes, imprudentes. Que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se o grito: eis que vem o noivo. Saia ao seu encontro. Então, todas as virgens acordaram. Todas as virgens acordaram. E foram preparar suas candeias, suas lamparinas. As insensatas correram e as sábias, dai-nos um pouco do vosso azeite. As insensatas correram às sábias. Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam: não, não podemos, pois assim faltará para todas nós, quanto para vós outras.
Ide, portanto, ao que o vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou-se o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: Com certeza, vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. É bem forte essa parábola, irmãos, porque o Senhor tem preparado a igreja a se preparar. Cada palavra que você tem ouvido nesse altar, há poder de transformação na nossa vida, né? Tudo que está sendo falado é um modelo para você ser seguido, que é Jesus. E aqui está bem claro que 5 delas eram prudentes, né? Sábias. Estavam preparadas, buscando no Senhor. Nem preciso explicar para vocês o que é buscar, né? É servir, é ter uma vida com santidade, buscando a presença de Deus. Não é fácil, irmãos, renunciar, não é fácil. Mas cabe a nós as escolhas certas que podemos fazer na nossa vida. Depende de nós. E toda palavra que tem saído do altar é: se conserta, né? Conserta a sua casa, conserta a sua vida, muda, né, os seus hábitos de ser, né? E aqui fala assim: simboliza as 10 virgens, a igreja que somos nós, todas reunidas no mesmo lugar, na espera de alguém, do noivo, de Jesus. Estamos esperando eles ansiosamente. Só que nesse período, você pode perceber que elas dormiram. Todas dormiram. Independente se eram prudentes ou se eram insensatas. Mas todas elas dormiram. Isso cabe a nós, porque muitas vezes o cansaço vem e você vai se desmolecer. Você vai se enfraquecer. Mas tinha uma exceção aqui, né, irmãos? 5 tinham azeite sobrando, mas 5 não tinha. Não tinha azeite sobrando. Sobre as candeias e as lamparinas, o Senhor me mostrou plenamente que era a falta do Espírito Santo. Sabe, a falta do Espírito Santo em nossas vidas nos deixa nos enfraquecer, né? A nossa chama perde, o nosso fogo vem a se apagar. Então busca, tenha sede da presença de Deus. E aqui fala assim: as candeias e as lamparinas significava pequena peça de iluminação abastecida com óleo ou gás inflamável, que era para iluminar o lugar. No Salmo 119, 105, a palavra de Deus nos diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Olha que tremendo. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que significa? Que a palavra de Deus clareia e ilumina a nossa vida. Então, se você não busca na palavra, se você não medita nela dia e noite, irmãos, você não vai ter essa luz que vai te iluminar o teu caminho, que vai mostrar o que é certo e o que é errado. E era o que estava faltando na vida dessas imprudentes, né? Elas achavam que estavam preparadas, buscando. O que nós estamos todos aqui reunidos buscando? Só que cada um tem o seu íntimo com Deus, né? E quando elas correm e pedem, me dá do teu óleo. É uma coisa individual, irmãos. Cada um tem a sua lamparina.
Você é templo desse Espírito Santo, desse fogo. Mais para frente a gente vai abrir um versículo que fala muito sobre isso. E em Mateus 5,15, o versículo que fala aqui é um dos versículos do Sermão da Montanha, onde Jesus compara os seus seguidores a uma luz que não é feita para ser escondida. Você não é uma luz para ser escondida, mas sim para brilhar sobre um candeeiro para iluminar todo esse lugar. Você foi feito para brilhar, irmão. Você tem a luz de Cristo em você. O cristão deve expressar a fé através das suas boas obras. Permitir que a luz de Deus brilhe através de você, de nós. E outros possam ver as nossas ações. Você é uma luz que as pessoas vão ver. E que luz que você está refletindo, irmão? Ou a tua luz já se apagou? A lâmpada ou a candeia, como relata na passagem das 10 virgens, significa que as imprudentes não tinham óleo. Eu queria falar justamente dessas imprudentes. Porque todas vocês sabem o que é uma pessoa imprudente. É prudente, né? Que busca a presença de Deus, que está vivendo como a palavra diz. Irmãos, não é fácil. Não é fácil servir ao Senhor. É muita renúncia. É muito ataque. Cabe a nós escolhermos o que é certo. Cabe a nós, nossas escolhas. Posicionamento, principalmente, né? E aqui o Senhor me leva mais e mais, que é a busca do Espírito Santo, que é essa luz. Porque sem o Espírito Santo, irmãos, vamos viver na escuridão. É como essas mulheres estavam agora, sem luz. Né? Elas já estavam dentro da casa de Deus, esperando o noivo, mas na escuridão. Sem realmente ter conhecido o Espírito Santo mesmo. E hoje não precisamos de lamparinas nem candeias. Hoje nós somos a luz do mundo. E essa luz que você precisa brilhar. E o Senhor foi me trazendo muitas coisas, me mostrando várias coisas, porque às vezes a gente lê várias coisas. E todas essas parábolas, o Senhor estava mostrando o quê? Era abandonar o velho homem, seguir a Jesus, seguir a palavra, né? Andar conforme a palavra do Senhor, em renúncia. E em Romanos 8,14, também não precisa ficar colocando, porque eu já dei uma resumida aqui, né? Então não está igualzinho o texto. Paulo nos afirma que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então aqui significa o quê? Posicionamento. Posicionamento é reconhecer quem você é. Você é filho? Quando a gente reconhece que a gente é filho de Deus, a gente procura obedecer o Pai. Por mais que é difícil. Por mais que é difícil, você vai obedecer. Porque isso depois não vai se tornar um peso. Vai te trazer alegria, vai trazer contentamento, vai te trazer prazer. A única pessoa que não vai ficar feliz com isso é Satanás, né? Que ele vai se levantar. Porque eu tenho passado umas lutas aqui no meu pé que eu falo assim, que é um espinho na minha carne isso aqui, que nem Paulo, né? Tinha um espinho na carne. Até ontem eu não estava conseguindo colocar o pé no chão. E aí eu fui tomar uma medicação, me deu uma reação alérgica no rosto, toda vermelha. Mas o Senhor é bom, né? Em todo o tempo. Uma coisa que eu aprendi é não falar não para o Senhor.
independente da minha situação. Porque as lutas vêm, irmãos, mas nós precisamos nos posicionar. Reconhecermos quem somos. E se você é filho, você busca essa presença, né? E você procura passar para as outras pessoas essa luz que está dentro de você. E a palavra do Senhor foi profunda falando sobre isso, que fala que quando Jesus subiu aos céus, ele falou que ele ia deixar o Espírito Santo, que ia ser nosso consolador, que ele ia nos convencer do nosso pecado, do juízo e da justiça. E precisamos reconhecer esse pecado dentro de nós, né? Por isso que no começo eu te falei, o que você precisa abandonar? O que você precisa deixar? Todos nós precisamos deixar algo, né? Por isso que estamos aqui na casa do Senhor, buscando isso, né? Buscando a presença, buscando essa transformação em nossas vidas. Porque com o tempo, irmãos, essa chama pode apagar. Essa chama do Espírito Santo pode apagar. E isso você não pode deixar acontecer. Jamais, irmãos. Então precisa de quê? Busca, sede, sabe? Não é só estar aqui na casa do Senhor, mas é buscar na tua casa, no teu momento em família, sabe? Na rua, no seu trabalho. Todos estão olhando para você. Você é uma carta lida lá fora. Todos estão olhando para você. E qual é a luz que temos passado para as pessoas? Aleluia. Glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus forte aqui, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então significa ser. Quando você se torna filho de Deus, você reconhece que é filho. Então significa ser liderado, conduzido, ser íntimo e ter uma relação de intimidade e busca e entrega e reconhecer que você é filho mesmo. Aleluia, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Há um tempo da minha vida, irmãos, eu tenho 28 anos, como eu já falei, de igreja. Durante o começo da minha vida não foi aceitei Jesus, tudo beleza. Não. Durante muito tempo da minha vida eu fiquei na igreja como simplesmente telespectadores. Não mudei de hábitos, né? E isso trouxe um peso, né? Porque quando meu marido se converteu, ele se entregou profundamente, né, na presença de Deus. E tinha as vigílias, e tinha um monte de coisa na igreja. E eu era tal que só vinha no domingo mesmo. Mas eu sofri uma perseguição mesmo espiritual onde eu moro. E eu lembro que foi uma noite que o Fernando estava aqui na vigília. E veio um barulho na porta do meu quarto. Eu estava em casa. Porque eu era bitolada em limpeza, irmãos. Eu era bitolada. Eu era compulsiva à limpeza. Meu pai, eu tinha uma luta muito grande com meu pai, né? Com a minha irmã. Já ministrou várias vezes. E a nossa luta era muito grande com o nosso pai. E eu era assim, meu refúgio era limpar. Limpava, brigava com minhas irmãs sobre limpeza. E meu pai falava assim: deixa a casa suja, para de ficar limpando. Mas era o meu refúgio. Era ficar limpando toda hora, mesmo que a casa já estava limpa. E eu começava a ver sujeira em tudo. E isso começou o quê? Conflitar com a minha família, com minhas irmãs. E logo que eu casei, eu era desse jeito. Eu não vinha na igreja, porque todo dia eu tinha que limpar a casa. Eu tinha que deixar a casa em ordem. E eu moro até hoje numa chácara.
e suja muito. E Deus queria me curar disso, me libertar, porque eu não conseguia vir na igreja, porque eu tinha que ficar limpando casa. Eu chegava, trabalhava o dia todo, chegava em casa, tinha que ficar limpando, limpando e se ocupando com as coisas de casa. E Deus falou assim, bem claro no meu ouvido. Bem claro, irmãos. Como você quer ter filhos? Como você quer ter casamento? Sendo que a casa, né? O marido suja, desorganiza, às vezes, né? Mas nós também. Mas se você ficar toda hora querendo limpar uma marca de pé, aquilo sufoca a tua casa, sufoca teu esposo. Teus filhos querem brincar. Vai ter a baguncinha, mas você precisa lá ajudar, ensinar ele a guardar, organizar. E Deus foi trabalhando comigo para me dar um filho, porque senão ele nem ia me dar filhos. De tão bitolada que eu era, né? E quando eu comecei a mergulhar, até eu falei para o Fernando que aquela voz que eu escutei na janela do meu quarto foi assim, foi muito forte, porque era um espírito demoníaco, irmãos. Falando para mim, tipo assim, você quis ficar aqui, agora você vai sofrer. Irmãos, eu ouvia vozes, eu ouvia barulhos, e aquilo me deu muito medo. Eu lembro que eu caí de joelho no meu quarto, eu falei, nunca mais eu falto uma vigília com meu marido. Não vou ficar sozinha nesse lugar, né? E eu até lembro que uma vez a mãe do Júlio foi na minha casa, e ela falou assim também, que era para a gente orar muito naquele lugar, que era uma batalha muito grande ali. E Deus foi me levando cada vez mais buscar a presença de Deus, porque a minha família era muito difícil, né? A minha família era muito perturbada e morava ao redor da minha casa. E eu precisava me posicionar como uma mulher de oração, né? E para isso, é igual eu falo para as irmãs da intercessão, né? Como Deus escolhe os improváveis, né? Uma mulher que tinha medo, que se sentia perseguida, que escutava vozes e entrar numa batalha espiritual de guerra, de oração, Então eu falo assim, como Deus, ele escolhe os improváveis, né? E você pode ser esse improvável, né? Que Deus colocou na vida de alguém, né? E através disso tudo, eu fui ganhando a minha família para Jesus, inclusive meu pai, minhas irmãs, e o ambiente que a gente vivia foi transformando, né? Um ambiente de terror se transformou em bênção. Mas precisa do quê? De posicionamento, irmãos. Às vezes, muitas vezes, eu falava, muda meu pai, Senhor. Muda meu pai. E na verdade, o Senhor foi falando o quê? Muda você. Muda você. Muda você. Então, se você tem alguém, ou alguém que precisa das suas orações, muda você. Com o seu jeito de ser, com o jeito de, sabe, o jeito de Jesus, porque só Ele mesmo. Porque quem me conhece sabe muito bem quem eu era. E é só o Senhor que pode mudar o nosso coração, a perdoar, a restaurar a nossa vida e ser transformada pelo Senhor. Porque toda a minha família falava, nossa, mas você era insuportável, eu era mesmo. Eu não aceitava nem visita na minha casa, porque eu era bitolada em limpeza, porque ia sujar. Então, isso eu precisava me libertar mesmo. E o Senhor me transformou. E assim, foi através do Espírito Santo. Porque quando eu aceitei Jesus, eu não tinha o conhecimento da verdade. Mas o que é? A palavra do Senhor. É a palavra que fala que é o quê? É luz para o meu caminho. É ela que vai te levar por caminhos certos. E se você não tem buscado, irmãos, você não vai ter essa sabedoria que vem do Senhor, que vem do Espírito Santo, que vem do derramar do Espírito Santo.
E o Espírito Santo vier, ele vai te convencer, né? E vai convencer o mundo do pecado, da justiça. Do pecado porque os homens não creem. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não vão mais me ver. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado aqui. Então, irmãos, prepare-te. Prepare-te, porque o noivo, ele vem. E isso é certeza, né? Nós não sabemos a hora. Nós não sabemos. Mas ele vem. E é o que a gente cantou, Maranata, né? E ele vai vir buscar uma igreja o quê? Pura, santificada, cheia do Espírito Santo, né? Porque se ele vir hoje, ele encontrará em nós verdadeiros adoradores, verdadeiros servos do Senhor. Deus tem me incomodado muito nas minhas orações, porque muitas vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não perdoam. Não renunciam. Não pagam um preço. Vive a vida como se nada. Como se cada palavra que saísse desse altar fosse vão. Sabe, a palavra é para nos confrontar, irmãos. Porque o Senhor quer que nós mudamos os nossos pensamentos, nossas atitudes. Para que nós possamos ser transformados verdadeiramente, servindo ao Senhor com alegria. Muitos talvez nem conversam com os seus filhos, ou têm filhos distantes. Talvez você está dentro da igreja, mas você não tem um relacionamento bom com seus pais. Como eles podem vir para Jesus, irmãos, se você não muda? Se você não tem um coração de amor, que nem Jesus te amou. Porque Ele, sabendo de todos os nossos erros, Ele nos ama. E Ele, através de cada palavra da Bíblia, Ele tem mostrado a nós esse amor. Porque Ele deu o seu único filho por nós. E o que nós temos dado para o Senhor? Meros cultos, meras orações. E os dias estão passando, irmãos. E o Senhor espera de nós a mudança, o posicionamento. Pararmos de brincarmos com a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor que tem saído desse altar, irmãos, é para transformar a nossa vida. E não só a nossa vida, mas a nossa casa, nossos filhos, nosso ambiente de trabalho. Por onde formos, a nossa luz pode transformar a vida de outras pessoas. Aleluias. Glória a Deus. Ele vem buscar uma noiva preparada e cheia do Espírito Santo, e que vive na palavra de Deus, que obedece às Escrituras, e que vive uma vida transformada, marcada em amor. Você ama teu próximo? Você ama aquele que te fere? Você ama aquele que te abusou? Você ama aquele que te abandonou? Você ama aquele que te afrontou?
que te magoou, que te feriu, e você é grato por tudo que Deus já fez na tua vida, que através de tudo isso que você passou, você está aqui na presença dele, buscando algo de Deus. Deus espera de você um posicionamento. Ele te chama de filho. Ele te chama de filho. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que ele vai o quê? Nos aliviar. E a falta de perdão é a ruína dos maiores crentes hoje. Porque não foi fácil para a gente perdoar. Não é fácil para perdoar. Mas é um dever, né? Nós somos falhos e o Senhor tem sempre nos perdoado. A gente erra, a gente busca e Ele nos perdoa. Davi foi um grande homem do Senhor. A Bíblia diz que ele era o segundo, que ele tinha o segundo coração de Deus, né? Que ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas ele errou muito, irmãos. Se você ouvir a história dele inteira, ele foi um maravilhoso no começo. Mas ele foi um grande pecador do Senhor. Mas ele se arrependia e abandonava o seu pecado. E as suas falhas tiveram grandes consequências. Uma família totalmente destruída. Totalmente destruída foi a família de Davi. Não permita que a sua família seja destruída por suas escolhas. Por suas escolhas erradas. Porque a palavra de Deus diz que lá, toda vez que alguém morresse, toda a família era convidada para esquentar o corpo, né? Eu vi isso num trecho da Bíblia. E Davi não tinha ninguém da família, nem seus filhos, para esquentar seu corpo no túmulo. Porque ele tinha uma família arruinada por suas escolhas. Nós queremos ver o derramar do Espírito Santo nas nações. E cabe a nós buscarmos isso. É um dever do cristão. Os dias são maus, irmãos. Em 2 Crônicas 7,14 fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, onde está o povo de Deus? É você que é povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, o que ele vai fazer? A nossa terra está ferida, irmãos. E nós não devemos ficar acomodados. Se é uma coisa que Jesus, que a palavra de Deus diz, fala que ele não dorme nem cochila, né? Esses dias o pastor postou, acho que foi segunda-feira, ele postou na Alemanha, né, pastor Veronese? Que o povo, não, os jovens não estão dormindo, orando, buscando a presença de Deus, ansiando um mover do Espírito Santo. Então não devemos estar dormindo. Não devemos estar dormindo. Eis que o Senhor vem. Eis que o Senhor vem. E prepara-te, igreja, que esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. E que o Senhor encontre em nós verdadeiros
adoradores, cheios das lamparinas acesas, cheios do fogo do Senhor, né? Porque esse mover eu quero ver, eu quero estar, né? A manifestação do Espírito Santo começa em nós, irmãos. É a busca, é a sede. É sede da presença de Deus. É buscar você na tua casa, num louvor. Sinta a presença, um derramar ali na tua sala, na tua casa, no meio dos teus filhos. Sabe, se você precisa de fazer algo, irmãos, não espere. Não demore, se apressa a fazer. Se há um pedido de perdão, se há algo que você precisa resolver, um relacionamento que precisa ser restaurado, acertar suas dívidas com as pessoas, liberar perdão é o principal. Porque o Senhor fala. Se você não se consertar, irmãos, talvez você vai chegar diante do Senhor e Ele vai falar: aparta-te de mim, que eu não vos conheço. Uma frase que Deus tem me mostrado e tem me tocado profundamente em cada oração daqui na segunda-feira é resolver nosso passado. Muitos têm um passado mal resolvido. Uma situação que aconteceu. E às vezes você se foge dessa situação. Você corre, você muda. Você está sempre fugindo desse passado. Mas o Senhor traz, Ele vai trazer à sua memória esse passado. Para que você coloque tudo em ordem. Resolva seu passado. Essa frase que Deus tem me tocado. Resolva seu passado para viver o presente e desfrutar de um futuro. Se há algo que você precisa resolver, não demore, irmãos. Que a sua bênção está ali, ó. Está tão pertinho. Mas não fuja dos problemas que você precisa resolver. Não fuja dos problemas. Essas virgens, 5 delas estavam preparadas, mas 5 estavam longe da presença de Deus. Longe, distante, que até o seu fogo se apagou. E você é a luz desse. A palavra do Senhor diz, né, que somos a luz do mundo. E se você é a luz do mundo, que luz que você está refletindo, né? Então, que a gente possa ser realmente essa luz que brilha na vida de alguém, que transforma a vida de alguém. Que as pessoas possam olhar para você e ver realmente Cristo em você. E que quando você precisar, irmãos, você vai ter muitas mãos estendidas sobre você. E eu acredito que muitas pessoas vão te agradecer, porque você foi uma luz na vida de alguém. Ainda dá tempo. Ele ainda não chegou. Está às portas. Acerte sua vida. Que possamos nos posicionarmos como os filhos, os verdadeiros filhos de Deus. E essa foi a palavra que o Senhor trouxe no meu coração. E no final de Mateus 25:13, fala: portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Então, irmãos, é uma palavra dura, mas que o Senhor tem queimado muito forte no meu coração, que é a palavra que tem saído desse altar. Sabe, muitas vezes temos muitos anos de ministério, de igreja, mas nós não mudamos, nós não renunciamos os nossos pecados, as nossas falhas, quem realmente nós éramos. E esse velho homem sempre vem na nossa vida. Então, gente, irmãos, que nós possamos nos posicionarmos realmente como filhos de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, buscando andar corretamente com os homens e com Deus.
Porque muitas vezes você é compulsivo. E muitas vezes a gente nem pergunta: Senhor, eu posso? Eu posso comprar? Eu devo? Eu preciso? Aí, irmãos, aquele que não busca o Espírito Santo entra em endividamento. E aí você acaba sendo o quê? Lá fora, um negligente. Um que está envergonhando o nome do Senhor. Ó, fulano é da sua igreja? Não paga nada. Não acerta as suas dívidas. É vergonhoso ouvir isso, irmãos. É vergonhoso. Teu pastor não prega, tem que andar certo. A palavra de Deus é clara, irmãos. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então honra os de fora e honra os de dentro também. E essa palavra tem saído desse altar constantemente de mudança de vida, perdão, restauração. Sabe, irmãos, tem momentos que a gente se aperta. Eu sei, talvez alguém aqui. Mas conversa, seja honesto com suas palavras. Olha, eu vou acertar. Seja honesto, irmãos. A palavra do Senhor é clara. Andai corretamente. Jesus está às portas, irmãos. E se ele chegar e te encontrar dessa forma, como será? Será que você vai para a glória? Então, essa palavra confrontou muito no meu coração. De renúncia do nosso tempo. Porque os dias estão muito corridos, irmãos. Nós não temos tempo para ler a palavra. Nós não temos tempo para orar. Sabe, foi feito um projeto de 40 dias de jejum aqui e oração. E eu vou falar para vocês, irmãos, não é fácil. Não é fácil orar, não é fácil jejuar. Não é fácil. Quem está no projeto de 40 dias de oração e jejum aqui? Gente, é luta. É luta para você perder a bênção naquele dia que você está jejuando. O inimigo se levanta de uma tal forma para você perder tua bênção. Por quê? Por que você jejuma? Você não jejuma para obter algo. Olha o que o pastor colocou aqui, tremendamente isso, gente. Eu até conversei com os irmãos, falei, gente, precisava levantar a igreja para jejuar novamente. E o Espírito Santo tomou o pastor e falou isso no último domingo do mês. Por quê, irmãos? O jejum não é para você fazer breganha com Deus. O jejum é para fortalecer o teu espírito. Para fortalecer a tua vida em Cristo. Não adianta você falar assim, eu vou ficar sem comer, mas eu não vou orar, irmãos. Você vai pecar. Porque tudo é ao contrário. Porque o inimigo quer fazer você perder a bênção. Sabe? Não importa se você vai demorar 1 hora orando. Que seja 10 minutos. Senhor, me ajuda nesse dia. Eu sei que a carne é uma luta, irmãos. Carne e espírito constantemente, essa luta. O jejum é para te fortalecer, irmãos, em oração. Para te dar sabedoria. Para que a tua oração seja mais forte. Irmãos, ao mesmo tempo que você sente que o teu corpo está fraco, ansiando pela comida, você está forte diante de Satanás. Então é isso, irmãos. Sabe, que não seja só esses 40 dias, mas que seja muito mais do que 40 dias na tua vida. Porque eu creio que você verás a glória de Deus. E se você precisa de uma causa, uma resposta numa causa que você tem lutado, o Senhor vai te dar sabedoria nessa área.
Então, eu louvo a Deus por essa igreja, por todos os propósitos que estão sendo colocados aqui. E que nós realmente nos posicionamos como filhos de Deus. Porque ainda há tempo. E que o Senhor encontre essa luz em nós. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. E eu quero agradecer a oportunidade aí do pastor Marcos. Que Deus abençoe, pastor.